cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, está entrevistando o médico sanitarista, ativista social, ex-secretário de Saúde e de Ciência e Tecnologia do governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, Eduardo Azeredo Costa. Eduardo, nós estávamos falando sobre a capacidade dos líderes de unir e mobilizar as suas populações. Eu volto novamente ao exemplo da Líbia, né? Porque a Líbia tem um líder que é consagrado, apesar de ser um tipo que não é muito agregador em termos de política internacional, né? Você vê que o Irã tem suas restrições, o próprio Hezbollah tem, e aqueles árabes nunca se entendem, a gente não sabe por quê. Porque, inclusive, dando a Líbia, né? A Líbia, por exemplo, caindo para o sistema de dominação, que é Estados Unidos, Inglaterra, França e Europa em geral, vai depois, né? Pode ir até o Irã, né? Quer dizer, eles, em vez de se fortalecerem, se unirem, não estão fazendo isso, não sei porquê. Mas a verdade é o seguinte, que o Gaddafi, ele comprovou ser um líder de verdade. Primeiro porque deu educação àquela população iletrada, né? Quase embrutecida. E até hoje dá um salário, parece que uma bolsa alimentação, outra bolsa pura e simplesmente de escola. Mandou muita gente para o exterior e fez daquilo um país emergente, né? Que não é mais um país subdesenvolvido, além de modernizar o país. Então, chega esse pessoal dos rebeldes, são todos fantoches do sistema ocidental, vai fazer, a primeira coisa que vão fazer lá é a privatização, vão decretar o congelamento salarial por 100 anos, né, como sempre acontece. Bom, mas aí eu queria justamente fazer isso. O Brizola também era líder e, como tal, ele sofria uma violenta perseguição do poder econômico, cujo braço direito é a mídia, que naquela época se chamava grande imprensa. Então, neste livro aqui, você aborda alguns editoriais da imprensa daquela época que eu gostaria que, se você pudesse, citasse aqui só para o nosso telespectador ter uma ideia de como, né, essas grandes organizações, essas grandes corporações se unem para liquidar você. E muitas vezes não liquidam, não é? O Brizola, ele não só enfrentou, como venceu esses setores. Claro, foi vencido depois, mas já em outra circunstância, né? Era isso que eu queria que você abordasse para nós. Não, muito bem. Não, isso é interessante, Leite. Em primeiro lugar, é o seguinte, a imprensa tem um papel muito importante, né, nesses momentos de conflagração, e nos momentos também que há as tensões, os conflitos maiores. Então ela é chave. E a gente precisa ter uma imprensa capaz de ser livre de verdade, de dar as informações com um mínimo de isenção, ou pelo menos apresentando as versões diferentes, né? Brizola, no início do seu processo lá de defesa da legalidade, ele não contava com imprensa nenhuma. Na verdade, a primeira nota que ele bota sobre a posição do Estado é uma matéria paga num jornal, num quadradinho normal. Porque senão não ia sair, não é? Não sairia. Mesmo ele sendo governador e mesmo o Estado e o país sofrendo naquela situação um momento de alta tensão. E ainda não se sabendo nem os rumos, era só o dia que tinha havido a renúncia do Jânio. Então já nesse momento é assim. E depois ninguém conseguia botar notícia porque tinha havido um chamamento dos militares a impedir qualquer noticiário contra as posições deles. Então ele requisita uma rádio e faz todo aquele trabalho. Depois disso, quer dizer, que vitória pela cadeia da legalidade que se estabelece, né, voluntária, de pequenas rádios pelo Brasil afora e fora do Brasil também, se viu a necessidade realmente... Agora, o importante aí também, Eduardo Costa, é você observar que eram pequenas rádios locais, né, que se uniram, né, e ao mesmo tempo conseguiram mobilizar um país inteiro. Isso significa o quê? Isso significa que a mídia, para muitas pessoas, né, mídia, as grandes televisões, até a internet, tudo isso acha que um simples, né, ou citação maldosa em relação a um líder ou a uma outra pessoa de destaque vai destruir aquela pessoa.
Então, é bom que isso fixe, né? que o telespectador entenda também e não se deixe impressionar por essas ondas midiáticas. É isso mesmo. E uma coisa que é, quanto maiores as redes, né, e tal, mais dificuldade de controle popular. Isso não tem dúvida, né? Um poderio de mídia representa um estamento antidemocrático, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, já é ilegal por natureza, né? Porque está acima das instituições, né? Porque quem elege os diretores da mídia? Quem elege a mídia? Não tem coisa nenhuma, né? Exatamente isso. Eles ditam as agendas. E o fato que até gostaria de comentar já depois, a guerra contra as reformas de base, em particular, eu acho que tanto as Forças Armadas como esses conservadores, de modo geral, no Brasil de 61, ali que a gente está falando, até 63, 64, eles eram de uma intolerância que hoje ainda está aí. O que eles não podiam ver que os assustava era gente do povo falando. Eu tenho um aqui que eu selecionei, um dos editoriais de O Globo da época, é de fevereiro de 63. Não vou ler todo, mas vou dizer o seguinte: foi uma visita da CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, ao presidente da República. Seria uma espécie de CUT ou força sindical hoje? Hoje era a única entidade grande dos trabalhadores. Não, virou uma confederação, né? Mas era chamada o Comando Geral dos Trabalhadores. Muito bem. O que é que eles dizem, até que vale a pena pelo menos uma frase? A autoridade, olha, por que o presidente recebeu? Não era por nada, porque o presidente os recebeu. Porque o presidente recebeu o Comando dos Trabalhadores, que é o CGT. A autoridade do primeiro magistrado da nação não deixa de ser arranhada de um encontro como esse que acaba de ocorrer em Brasília. Não pode Sua Excelência admitir a impertinência de meia dúzia de desocupados que se permitem a audácia de pretender ministrar-lhes ensinamentos sobre como governar o país, inclusive com o enunciado de críticas atrevidas a todos do governo, assinados pelo próprio senhor João Goulart. Se não pode ou não quer o presidente ordenar a dissolução dessa organização marginal, deve Sua Excelência confinar as suas andanças aos porões do Ministério do Trabalho. A majestade da função do chefe de Estado não pode ficar exposta ao vilipêndio do debate de problemas do governo com grupos cujo único objetivo é a subversão do regime e a implantação do caos em nossa pátria. Isso é uma violência tamanha, preconceituosa. O que está dizendo aqui? Só quem pode falar com o presidente somos nós. Não pode os trabalhadores falar. Nós, eles, diretores de jornais, e grandes empresários e classe média super alta. Isto é o golpe de 64. Isto é o que veio para sufocar o povo brasileiro. E a gente esterilizaram. Evidente que muita coisa se passou, mas como se fosse possível sufocar tudo. Então aí as organizações sindicais, claro que tiveram que conviver com expurgo, mais de 10 mil sindicalistas presos nos primeiros dias do golpe, intervenção em quase tudo, e também em associações de estudantes, a minha mesmo, eu era presidente, então houve intervenção. Então, se instalou um regime de exceção profundo. Não foi a ocupação do poder central só, foi a dissolução da vontade de todos naquele momento sobre a condução do país, das suas pequenas possibilidades. E é esse vazio que é feito para poder recriar forças sem memória. E, aliás, muitas estão aí sem memória, porque o tipo de discussão que a gente ouve hoje ainda é como se fosse tudo inventado depois. O próprio movimento sindical, a gente brinca, a Brizola dizia isso, né? Parece que nasceu lá no ABC, e lá em 78. Quer dizer, é uma coisa, não lembrar, por exemplo, que eu falo aqui no livro, que me agrada muito, relatar o episódio da greve geral de 17 no Rio Grande do Sul. De 1917, né? Onde o movimento sindical, com uma força fantástica, não só parou o Estado,
Aí parou e assumiu o controle das ruas no estado. A circulação de mercadoria tinha que ter autorização da Liga. Então vem aqui ensinar, né, que a gente tem essa tradição trabalhista, gaúcha lá do tempo. Não é que não tenha tido greve em outros estados, né? Mas vem ensinar como é que se faz sindicalismo no Brasil, que a OIT vem ensinar pra gente. Quer dizer, isso é o golpe. É o golpe, é a permanência do golpe. Né? E a gente está tendo, quando está botando essas memórias, é para alertar. Eu não quero dizer que vai voltar para trás, ninguém quer que volte nada para trás. A gente está querendo é que todas as pessoas ajuizem o que estão fazendo, iluminando um pouquinho, não é farol na popa, não. Não é? Eduardo, muita gente tem a impressão de que, você há pouco se referiu a que está muita coisa esterilizada, muitas consciências esterilizadas, narcotizadas, né? E eu pergunto a você, que temos poucos minutos, só temos 3 minutos aí, que você, no final dessa nossa entrevista, você tentasse sintetizar essa situação. Seria possível hoje fazer um tipo de uma campanha da legalidade a ponto de uma decisão popular se sobrepor a uma decisão da cúpula política e da cúpula, vamos dizer, midiática, empresarial, econômica? Olha, eu acho que o fenômeno, a internet está colocando muitas possibilidades de se pensar essas questões. Eu acho que não existe mais, pelo menos no momento, no Brasil, um espaço para uma situação tipo aquela de 61. Se bem que existiu há pouco no Chaves, né? Né? Dizer aqui no Brasil, isso que eu falei do Brasil. Eu digo no Chaves e está havendo também na América Latina, né? Você sabe que está havendo uma verdadeira revolução democrática com a eleição da Cristina Kirchner, né? De Evo Morales na Bolívia, o da Nicarágua. Eu até te agradeço por falar isso, porque uma coisa que eu acho que a gente tem que começar no Brasil para poder fazer é acabar com as mentiras que nós mesmos criamos sobre nós. O Brasil tem, em termos de saúde e educação, dos piores níveis da América Latina. E a gente fala que eles são lixo o resto da América Latina. A gente para ser comparado, com a França, nós somos a tal economia do mundo, não sei o que mais. Na verdade, indicadores sociais eles desmentem isso. Não é? Nós somos um país que está vivendo do próprio engodo que criou para si. Sabe? Não é assim. A vida das pessoas não é assim. Tá? Todo mundo sabe o que hoje o controle da mídia, o que tem aí, a vontade de consumir, da gente sermos iguais no consumo, e os problemas centrais continuam iguais. Não soluciona desse jeito. Agora, nós temos a possibilidade democrática de debater e demonstrar isso, que é muito importante, né, de aprofundar essas questões, desmistificar. Então, eu digo, é pena que a internet ainda, por mais que tenha avançado, ela ainda é muito retalho, ela é muito conflituosa às vezes, porque são posições pouco refletidas, mas é um começo. A gente tem que acabar com essa gelatina midiática que tem aí, e o processo me parece que é esse mesmo. Eu tenho gostado de ver coisas que eu vejo dentro da internet sendo circulando, que antes a gente não podia ter acesso. Hoje tem possibilidades de fazer isso. E mais você acha então que a internet é um grande instrumento, né? É um grande instrumento. E junta isso com os jovens, né? E os jovens. E nós temos hoje esse compromisso com os jovens. Você tem aí, por exemplo, os jovens do Chile, né, que estão fazendo uma verdadeira revolução democrática. O que se também passou na Inglaterra, querendo colocar aquilo como se fosse alguma coisa de o lumpen, que quebra. Meus amigos, aquilo é uma rebelião, uma insurreição popular. As pessoas não aguentam, elas não estão, mas nós não estamos dando instrumentos para eles se expressarem. Quer dizer, nós mais velhos não temos organizações capazes de pegar esse descontentamento e trazer com força produtiva, criativa para uma nova sociedade. Esse é o nosso desafio. Mas nós terminamos assim a entrevista com o médico e ativista social Eduardo de Azeredo Costa, autor deste livro 50 anos desta noite, em homenagem aos 50 anos da campanha da legalidade de Leonel Brizola em 1961, a partir do Rio Grande do Sul, que pegou todo o Brasil.